Ei pessoal, eu sou a Vanna, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda e no vídeo de hoje eu vou falar de Dimensão Zodíaca da Júlia Barreto. Dimensão Zodíaca é mais uma parceria aqui desse canal e mais um livro que eu agradeço imensamente por ter conseguido fechar a parceria, porque, já dando spoiler sobre o que vai ser esse vídeo, que vai ser o puro suco do caos, é perfeito, eu gostei muito, enfim. Dimensão Zodíaca é uma fantasia mais 18, inclusive, e a lista de gatilhos vai estar aqui na descrição para vocês lerem antes. E é uma fantasia, bem alta fantasia mesmo, que a gente vai acompanhar a Coeli. E a Coeli, que inicialmente é uma garota normal assim, muito pobre no mundo, tipo, nosso que a gente vive, só que no dia do aniversário dela, de 20 anos, até onde eu sei, coisas vão acontecer, ela vai parar em outra dimensão, ela descobre que ela não é da dimensão normal dos seres humanos, ela é uma Zodíaca, e a gente vai acompanhar isso. Eu preciso, antes de começar a falar loucamente desse livro, porque eu tenho muita coisa pra dizer, pontuar uma coisa que a Júlia Barreto daria aula pra vários autores, principalmente de fantasia, que ela colocou antes do livro, o livro tem um glossário, é sério, o e-book desse livro é belíssimo, sabe, a diagramação, eu precisava exaltar isso aqui porque é muito bom, tem um mapa e tudo mais, é uma coisa bem, um livro de fantasia incrível. E ele tem uma lista de como se pronuncia alguns nomes. E assim, quem acompanha esse canal já tá por dentro que é todo vídeo eu falando o nome de alguém, de um protagonista ou de um autor, e não conseguindo, e tendo que me desculpar porque eu provavelmente falei errado. Eu tenho uma questão séria com pronúncias. E eu sei que eu tô falando o nome certo da Coeli, que se pronuncia assim, porque tava lá como se pronuncia os nomes e tava... A Coeli, a protagonista, estava lá o nome dela. Então assim, já tô sem o peso de estou errando o nome de alguém nesse vídeo. Isso pra mim já é uma facilidade enorme. Autores podiam fazer mais isso. Autores de fantasia, principalmente, porque livro de fantasia, nome de personagem de fantasia nunca é Carlos, né? É sempre uns nomes muito loucos. Eu escrevo fantasia também, então assim, eu não tô julgando vocês por isso. Eu sei como é que a gente quer colocar uns nomes que são incomuns. Mas assim, vamos pôr uns glossários ali, um jeito pra ajudar as pessoas que falam os nomes em voz alta. Enfim, passado esse devaneio, só que tipo, quando eu vi isso no livro, eu dei até um suspiro, porque eu pensei, nossa, uma questão a menos pra minha dicção aqui de milhões. Enfim, Dimensão Zodíaca foi um livro que, assim, ele me surpreendeu, porque o início do livro, ele meio que dá a entender que é uma fantasia genérica. E assim, não é um problema um livro ser uma fantasia genérica, né? Eu não acho que fantasias genéricas são ruins, muito pelo contrário. Eu gosto de livros, assim, que são mais genéricos, que tem vários parecidos. Eu não acho que a gente tem que... Todo livro de fantasia tem que ser 100% original, e meu Deus... Pra mim tá tranquilo, uma fantasiazinha genérica. Pra mim eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que ninguém deveria ter, sabe? Porque se existe uma fórmula é porque dá certo, né? Se é clichê é porque funciona. Acho que eu vi isso em algum filme do Tico e Teco, mas deixa aqui embaixo. Enfim, mas eu comecei achando, uma fantasia genérica, beleza. Só que não é. Dimensão Zodíaca não é uma fantasia genérica, na verdade ele não se parece com praticamente nenhuma fantasia que eu li na minha vida. Eu não tenho lá um longo histórico de fantasias, distopias no geral. Eu sou a pessoa da coisa mais normal assim, um romance, uma coisa mais tranquila. Mas ainda assim eu li algumas fantasias na minha vida e esse livro não se parece com praticamente nada. Eu preciso pontuar que a Coeli, ela é um protagonista anti-heroína. E, gente, eu amo personagens anti-heróis. A definição de anti-herói, pra quem não sabe, é justamente um personagem que não é mocinho, mas também não é vilão. Ele segue o próprio caminho, é um personagem egoísta. E é isso que a Coeli é, em resumo. Ela é uma anti-heroína, e assim, não vou dizer que você não passa raiva. Eu tenho um problema com passar raiva com protagonista de livro de fantasia, admito. Mas assim, eu entendo que em livro de fantasia os personagens sempre são jovens. Pô, 20 anos a Coeli, ela é um ano mais velha que eu, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 19. Então assim, quem seria eu pra julgar uma personagem com tão pouca idade? Porém, a Coeli, apesar dela te fazer passar raiva, porque ela toma umas decisões que você fica... Por quê? Eu, em alguns momentos, aquela sensação de tacaria meu Kindle na parede se ele não fosse muito caro. Mas enfim, mas a Coeli, ela tem... As motivações dela, elas fazem muito mais sentido, sabe? E tem coisa que é simplesmente por birra. E eu preciso dizer que ela não sendo aquela mocinha que tenta parecer perfeita, mas também não sendo completamente a vilã da história, a história meio que tem um vilão assim, torna as
decisões dela são super coerentes em certos momentos e você consegue compreender, apesar de achar ela extremamente estúpida em vários momentos. Enfim, então eu gosto dessa coisa da Coeli. Eu gosto de como ela é uma personagem que ela não é também uma personagem que chega fraca e vai evoluindo e se torna a mais poderosa, que é uma fórmula bem comum em livros de fantasia, distopia, que eu também acho completamente válido, né? Não faria muito sentido o personagem estar fraco e depois do nada ficar forte. Só que a Coeli, ela sempre é forte. Até assim, quando ela tá no mundo normal, acontece uma coisa, que eu não vou dar spoiler nesse vídeo pra não estragar a experiência de ninguém, mas assim, acontecem coisas que você pensa, essa garota aí, ela não é normal, não. Então, assim, ela já é forte desde o início, só que ela não consegue controlar a força. Então, ela não consegue chegar no ápice do seu potencial justamente porque ela não tem controle sobre aquilo, mas ela é muito poderosa. E, gente, pra mim, assim, perfeito. Ela fazia umas coisas lá que eram extremamente, assim, cruéis em certos momentos, que coisa de propósito, né? Nem sei querer. Ela fazia as coisas só porque ela podia. Eu achava, assim, incrível. Preciso dizer que a Coeli, apesar dessa personagem que me fez passar muita raiva, completamente rendida pra ela, pra mim, a Coeli, como disse, não concordo com a maior parte das coisas que ela fez, as decisões que ela tomou, mas assim, não julgo também, eu passo pano pra muita coisa. Esse livro, ele não é focado em romance, assim, mas ele tem um certo romance, ele tem um triângulo amoroso. Uma coisa que eu pessoalmente não curto tanto em livros é triângulo amoroso, porque a maior parte dos livros que eu li com triângulo amoroso não era um triângulo amoroso. Você, tipo, sabe com quem o personagem principal vai ficar desde o início. Tipo assim, existe um casal e existe um empecilho no meio, e dizem que é triângulo amoroso. Só que nesse livro, que inclusive vai ser uma duologia, não mencionei isso ainda, o triângulo amoroso é construído de uma forma que eu tenho meu favorito, não vou dizer quem é, mas eu tenho meu favorito, só que eu não sei se ela vai acabar com ele no final. Tem uma pessoa pra quem ela tem demais, são dois, né? É um triângulo amoroso, óbvio que são duas pessoas. Mas enfim, tem um pra quem ela tem demais, o outro que eu duvido um pouco que ela fique, mas assim, é um triângulo amoroso que você não tem absoluta certeza. Não, com certeza ela vai ficar com fulano. Não, você não sabe. E pra mim, triângulo amoroso, assim, opinião mesmo, tem que ser assim. Tem que ser, tipo, não pode ser óbvio desde o início. Eu gostei muito de como ele foi construído aqui. Então, apesar de ser algo que na literatura eu não gosto tanto, aqui eu gostei, porque não foi só jogado. Não é só, tipo, um triângulo amoroso, porque livro de fantasia tem que ter um triângulo amoroso. Não, tem uma construção que faz muito sentido. E até como os personagens foram apresentados, sabe? Eu gostei muito dos dois. Tem um pouquinho de ranço de um, por isso que eu prefiro o outro, mas assim, no geral, não tenho muita certeza de quem que ela vai escolher. E eu terminei o livro, eu tô dizendo isso porque vai ser uma duologia, se eu não me engano. E assim, o livro ele acaba em um momento que eu precisava ontem ler o segundo volume desse livro. Eu tô muito assim que eu vou ter que esperar bastante tempo pra, não sei quando se a Júlia Barreto já começou a escrever, se ela já tem previsão do segundo, enfim. Mas eu tô muito assim porque eu quero. É um livro que eu terminei, eu preciso saber o que vai acontecer com eles, porque o momento em que ele acabou, eles acabaram tipo em outro mundo. Nesse mundo, em resumo, existem 3 dimensões, meio que uma dimensão dos deuses, uma dos meros mortais e a dimensão dos Zodíaken, que dá nome ao livro. E a dimensão dos Zodíakens meio que são seres com poderes que é meio que baseado nos signos do Zodíaco, que eu não vou tentar falar o nome das zonas, depende de quando eles nasceram, porque são nomes meio complicados. Mas assim, eu gostei muito da temática, sabe? Essa construção de 3 dimensões, de tipo deuses, e dela talvez não pertencer exatamente à dimensão dos Zodíacos, umas coisas assim. Eu achei extremamente uma trama muito bem construída, que tipo, tudo funciona muito bem. Então, eu realmente gostei bastante. A construção de mundo no geral, porque é um mundo complexo. Mundos de fantasia não necessariamente precisam ser complexos, principalmente quando a gente fala de alta fantasia, a gente até espera que seja uma coisa muito louca, mas não necessariamente precisa ser, porque às vezes fica confuso. E apesar de ser um mundo muito complexo, ter uma construção excelente, eu não achei confuso em nenhum momentos. Eu, pessoalmente, levei bastante tempo, assim, pra ler, porque eu lendo fantasia, eu demoro mais tempo mesmo. Tipo, se um livro normal, assim, de 300 páginas, eu conseguiria ler em, sei lá, 5 dias, não fazendo coisas no meu dia se não ler,
Um livro de fantasia, geralmente eu levo mais de uma semana. Esse vídeo só tá saindo agora justamente porque, além de eu ter levado mais de 2 semanas pra terminar o livro, porque eu leio fantasia mais devagar, justamente porque eu não presto muita atenção em certas coisas, às vezes tem que voltar, minha casa ficou em obra no meio do caminho, aí eu terminei e não conseguia gravar. Esse é um vídeo que tá sendo feito com roteiro, olha só que coisa. Geralmente quando eu faço vídeo assim, eu faço sem roteiro, eu vou na emoção mesmo, mas aí logo que eu termino o livro. E tem tipo 1, 2 semanas, não lembro direito, que eu terminei esse livro. Então assim, eu fui fazer o roteiro porque eu não conseguiria gravar por conta da obra da minha casa. Então é um vídeo que tá sendo bem mais pensado. E assim, eu acho que merece. Dimensão Zodíaca merece um vídeo bem longo e demorado, porque é uma fantasia pra mim que é excelente, sabe? Vocês precisam ler Dimensão Zodíaca. Esse livro, ele também teve uma coisa que eu pessoalmente admiro muito quem consegue fazer, que é cena de luta. Não exatamente cena de guerra, mas cena de luta, assim, no geral. Luta com espada, luta com poderes. Porque eu sou escritora também, gente. E eu tenho livros de fantasia no geral, assim, contos que não estão lançados. E eu sei o quanto é difícil escrever uma cena de luta. Eu já desisti várias vezes, porque, gente, cena de luta, você conseguir fazer uma cena de luta sem que fique chato de ler, isso eu tô falando da minha própria escrita, sabe? É muito complicado. E eu admiro muito o autor que consegue. A Júlia Barreto, ela conseguiu escrever cenas de lutas que não ficassem só, tipo, monótonas e, tipo, aquela cena de luta que tu corre o olho e, tipo, não faz diferença nenhuma. Tipo, dá vontade de ler as cenas de luta dela. É uma coisa que te dá vontade de ler. Você quer ler o que tá acontecendo ali, como é que os elementos estão sendo usados, porque os poderes dos Zodíacos baseados nas zonas têm a ver com os 4 elementos, né? Com ar, com terra, com fogo, com água. A Coelho meio que não, mas eu não vou poder falar mais sobre isso, senão seria spoiler, mas assim, instigando a curiosidade de vocês mesmo, porque, sério, leiam Dimensão Zodíaca, é um livro muito bom, super indicado, 5 estrelas, daria 7.000 estrelas se pudesse, porque é muito bom. Tô muito ansiosa pra continuação, e eu vou falar dessa continuação aqui quando sair. Eu não sei quando é que vai sair, se já tem previsão, sei que vou falar aqui no canal, porque eu preciso. Pra mim já é a continuação mais aguardada de livro no momento, assim, que estou aguardando, é a continuação de Dimensão Zodíaca. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. Se você já leu Dimensão Zodíaca, conta pra mim, vamos conversar aí nos comentários. Avisa se for dar spoiler e fala pra mim qual é o seu favorito ali do Triângulo Amoroso, porque eu fico curiosa. Então assim, vamos conversar sobre esse livro incrível. O link do e-book vai estar aqui na descrição pra vocês lerem. É muito bom, extremamente recomendado. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Minhas redes sociais e minhas histórias vão estar aqui na descrição. Valeu e tchau!